Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão das orações de sábado à noite. Agradeço a sua presença. A gente inicia hoje um estudo aprofundado relacionado a esse livro, As Leis Místicas, um livro que fala bastante sobre os segredos do mundo espiritual, fala sobre a vida após a morte, fala sobre o ocultismo, hermetismo, vida extraterrestre. É um livro bastante completo, muito místico. E eu percebi que o pessoal aqui gosta desse livro, tem bastante gente adquirindo, lendo o livro, perguntando sobre o livro. Então, a partir de hoje, a gente vai iniciar um estudo aprofundado sobre todos os capítulos desse livro. A gente vai ficar um bom tempo aí, alguns meses, estudando esse livro, As Leis Místicas. E você que acompanha, se você quiser se aprofundar também nos estudos, você pode adquirir esse livro. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que eu informo você sobre como você procede para adquirir este livro. Antes de iniciarmos o estudo, a gente vai recitar as orações de hoje, a gente vai recitar o Sutra e as orações desse livro de membro e também os rituais para exorcizar maus espíritos e cura que estão nesse livro de discípulo. Daremos início agora à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Mestre Ryuho Kawa, Senhor Elcantari, Buda primordial do grande universo e o Deus Criador. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantari, por favor, concedei a luz aos pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco.
Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma,
fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito guardião, ó Espírito guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, El Cantare, fight! Light, cross, El Cantare, fight! Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor. L'amour, Tote, Rienchar Crowd, Ophelis, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação.
ó Senhor Alcantari, espíritos guias do mundo celestial e seres do espaço que protegem o planeta Terra, muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, o conhecimento sobre a vida após a morte irá mudar a sua maneira de viver. A gente vai falar então hoje sobre o livro As Leis Místicas. As pessoas geralmente não pensam sobre a vida após a morte. Esse é um assunto que, na verdade, ninguém quer discutir, ninguém quer falar sobre isso, porque é um tema que a gente tem um certo receio em pensar ou falar sobre isso. Existe um grande tabu sobre a questão da morte, como se a morte, quando você fala sobre morte, fosse algo pessimista ou fosse algo sinistro, que a gente não pode falar sobre isso. Porém, visto que a morte é um fato, é inegável que todo mundo vai morrer. A morte tem que ser falada. A gente tem que discutir e falar e pensar, argumentar sobre a morte. E principalmente o que acontece depois que a gente morre. Esse é um dos principais trabalhos da religião e a gente da Reb Science, com os ensinamentos do Mestre Okawa, busca trazer da forma mais simples e acessível possível ensinamentos sobre a vida após a morte. Na escola, a gente não aprende sobre a vida após a morte. Na escola, infelizmente, visto que a educação se tornou extremamente materialista, a gente aprende que, na verdade, a gente nasceu de uma ameba, que essa ameba, de forma espontânea e aleatória ao longo de bilhões de anos, se tornou um ser humano, o que é um absurdo. Nós fomos criados por Deus, o ser humano como ser humano, o animal como um animal. E a maioria das pessoas evita pensar sobre a morte e também não quer saber nada a respeito sobre a vida após a morte. Um dos motivos disso é exatamente a educação formal. Porém, saber sobre a vida após a morte é fundamental para a nossa existência. Não conhecer a vida após a morte nos traz uma compreensão errada da vida. Por quê? Se você acha que a sua vida vai ser só isso, que você não vai sofrer as consequências da forma como você viveu no outro mundo, você começa a viver de forma mais inconsequente. Busca, na verdade, só satisfazer os seus prazeres. Sendo que quem busca aprender sobre a vida após a morte vai ter uma vida mais conservadora, vai ter uma vida mais sensata. Por quê? Sabe as consequências do que faz, sabe o ciclo de reencarnação, conhece o céu e o inferno, conhece as leis que regem esse mundo e busca viver de acordo com essas leis. O fato de você acreditar ou não na existência da vida após a morte muda completamente a sua maneira de viver. O que você aprende, o que você ouve, o que você fala, as suas palavras, o seu comportamento, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, os assuntos que você conversa, os filmes que você assiste, tudo isso muda. Porque a partir do momento que você tem a consciência da vida após a morte, você começa a mudar agora o seu comportamento e começa a ter um foco maior em diminuir os pecados, diminuir os erros e aumentar as suas virtudes. Até mesmo hoje, a filosofia mudou. Antes a filosofia falava sobre outro mundo. Hoje ela se tornou materialista, assim como a ciência se tornou materialista. Mas o mestre nos ensina que o conhecimento do outro mundo é de extrema importância e tem um valor superior do que qualquer outro conhecimento. Tanto que o mestre ensina no livro O Renascimento de Buda, os ensinamentos de Buda, os ensinamentos do Senhor Alcantari, devem estar no centro do seu aprendizado. É o principal, é o mais importante, porque o conhecimento espiritual, o conhecimento da verdade, ele supera qualquer outro tipo de conhecimento mundano.
Falando agora sobre a questão dos espíritos, da vida cotidiana e como a gente interage com os espíritos à nossa volta. O mestre nos ensina que os espíritos podem nos visitar quando a nossa mente se sintoniza com eles, seja pela música ou por meio de livros. Esse é um ponto muito interessante. O tipo de música que você ouve, o tipo de livro que você lê, vai conectar você com algum tipo de espírito. O mestre compartilha aqui no livro As Leis Místicas que, quando ele assiste notícias, por exemplo, dependendo da notícia, como o mestre tem uma capacidade espiritual muito elevada, dependendo da notícia que ele assiste, ele se conecta com o espírito daquela notícia. Uma pessoa que, por exemplo, morreu num acidente, se ele está assistindo aquilo, instantaneamente a mente dele se conecta com aquele espírito e ele vem, então, se aproximar do mestre. Então, ele evita esse tipo de notícia. Os livros também. Se, por exemplo, o mestre suspeita que o autor de determinado livro foi ao inferno, ele então evita de ler aquele livro. Por quê? Se você ficar lendo aquele livro, você vai se conectar com o autor. Você vai se conectar com a sintonia daquelas palavras. E se esse autor, ou se o conteúdo for infernal, a sua mente se torna infernal pelo fato de você estar lendo aquele livro. Quando você vai nas livrarias, tem dezenas de livros que são diabólicos, que são do mal mesmo. Por isso tem que tomar cuidado com o tipo de livro que você vai ler. Música também, o tipo de música que você ouve. Se você ouve músicas que têm uma vibração infernal, pode acreditar que a sua mente vai se sintonizar com as vibrações do inferno através da música. Por isso, se você quiser uma vida mais celestial, escolha muito bem os livros que você lê e as músicas que você ouve. Não preciso dizer que, se você ler os livros do Mestre Caos, os livros da Rap Science, e ouvir as músicas da Rap Science, você pode ficar tranquilo, que todas elas são feitas pelo Mestre com vibrações celestiais. Continuando o assunto sobre o outro mundo, no mundo espiritual, não é possível ver espíritos pelos quais você não tenha interesse. O mundo espiritual ele é constituído por pensamentos e ele é regulado pela lei da sintonia de vibrações. Se você não pensa em um espírito, se você não tem interesse por determinado espírito, então esse espírito ele não vai se aproximar de você. É impossível você se conectar com outro espírito que você não tem ligação nenhuma. Mesmo que os dois espíritos estejam no mesmo espaço, eles podem se sobrepor. Como não tem matéria, eles se sobrepõem, mas não se veem. Por quê? Não tem vibração, não tem sintonia de vibração entre eles. Por outro lado, se um espírito tem interesse em alguém e quer falar com alguém ou fazer algo junto com alguém, aí sim ambos os espíritos têm condição de se ver. Essa é uma grande diferença do mundo material para o mundo espiritual. Aqui no mundo material, mesmo que você não tenha interesse nenhum por alguma pessoa, mesmo que até mesmo você deteste uma pessoa, você tem que conviver com ela. E esse é o nosso treino aqui. Lá no mundo espiritual, não. Se você tinha um inimigo aqui, você perdoou e esqueceu esse seu inimigo, você está livre. Você está livre, você não vai nem ver mais ele. Aqui, a história é outra, por isso que o treino aqui é muito mais difícil. E para quem volta ao outro mundo, ou seja, para quem morreu e retornou ao mundo espiritual, se você viver uma vida baseada na fé e, de certa forma, cumpriu a sua missão, então não tem por que você temer a jornada para o outro mundo. Quando uma pessoa parte para o outro mundo, ela abandona o corpo físico e se torna uma alma, essa alma ela tenta, por um tempo, se comunicar com as pessoas da Terra, principalmente nos primeiros 49 dias após a morte. Se a pessoa tem conhecimento da verdade, ou se os familiares têm conhecimento da verdade e vivem uma vida digna de ser respeitada, de ser seguida,
essa virtude dos familiares acumulada, dedicando um culto aos antepassados, então esse antepassado tem a chance de ascender ao mundo espiritual. Mas, caso isso não aconteça, se, por exemplo, a família é materialista, a pessoa que partiu também é materialista, essa alma que partiu para outro mundo, que agora está separada do corpo físico, essa alma, ela vai tentar se comunicar com as pessoas que estão vivendo ainda no plano físico. E como que ela faz isso? Tem várias formas. Por incrível que pareça, até mesmo pode usar o intermédio de animais. Gralhas, elas reagem imediatamente à morte. Por isso que, às vezes, tem pessoas que adivinham que morreu, ao perceber que as gralhas estão inquietas. Então, isso não é lenda. Pode ser, sim, que seja um sinal de que alguém morreu, porque essa alma tenta usar intermediários para avisar que morreu ou para tentar se comunicar com as pessoas. Como a alma de uma pessoa morta é incapaz de se comunicar diretamente com as pessoas que estão vivas, às vezes ela toma posse de corpos de animais que causem alguma alteração para informar os outros de sua morte. Claro que isso não dura para sempre, é apenas por um tempo, porém, isto é possível. A alma também busca visitar os parentes que estão aqui no plano físico. Aí você pode, por exemplo, ouvir alguma porta se abrir, ou ouvir o som de passos. Isso não é nada assustador. Na verdade, é um mecanismo normal do mundo espiritual, quando as almas tentam se comunicar com as pessoas aqui no plano físico. O problema é quando isso se prolonga por muito tempo. Por exemplo, passou os 49 dias, que é o período que essa alma é autorizada a ficar no plano físico, e a alma continua no plano físico, aí é um problemão, porque ela vai se tornar um espírito errante. Ela não vai sair do plano físico. E ela vai precisar, então, que a família ajude ela. Aí a importância de você ter uma família que busca a fé, a verdade, para poder orientar essa pessoa. O mestre conta um relato aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um relato do próprio mestre Okawa. Vou relatar aqui o caso de um parente meu que chamarei de fulano. No caso, é um parente do mestre. Ele morreu há uns 10 anos, da época que o livro foi escrito. Na época eu já sabia que ele estava com uma doença terminal e que não viveria muito mais tempo neste mundo. Naquele período, houve uma noite que não consegui dormir. E de madrugada, quase ao amanhecer, me levantei para ir ao banheiro. Quando acendi a luz, uma das 2 lâmpadas piscou e se queimou. Nossa, isso é muito estranho. Alguma coisa está aqui, eu senti. Olhei o relógio digital do banheiro e vi que marcava 4h44 da manhã. O número 4 no Japão pronuncia-se shi. E existe uma superstição de que esse som pode significar morte. Porque morte em japonês também é shi. Por isso que o japonês não gosta do número 4. Shi é 4, mas shi também é morte em japonês. Depois eu soube que essa pessoa faleceu justamente naquela noite, às 4h44 da manhã, no mesmo momento em que a lâmpada se queimou. De alguma forma, existe uma relação entre os espíritos e a energia elétrica, e parece que eles podem se influenciar mutuamente. Então, há uma relação dos espíritos com a energia elétrica também. Queimar lâmpada, piscar lâmpada, isso não é para assustar ninguém, a gente tem que conhecer a parte oculta, a gente tem que conhecer a parte invisível, porque uma vez que você conhece, você não tem mais medo. Então esse é um relato do próprio mestre Okawa. O mestre diz que quando uma pessoa falecida vai até ele recita o sutra fundamental da Rap Science, esse sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, em japonês é o Shoshin Hogo, mas é o mesmo sutra. E então, como o mestre tem uma força espiritual imensa, após recitar o sutra, ele conversa um pouco com o espírito e consegue então guiar o espírito de volta para o outro mundo. Nós, meros mortais aqui, então, a gente deve oferecer um culto ao antepassado. Sempre a gente tem março, agosto, novembro, aqui na Rap Science, sempre tem o culto ao antepassado. Mesmo você que mora longe da Rap Science, dedique o culto
ao antepassado. E o mestre ensina também que os espíritos são capazes de percorrer centenas de quilômetros em poucas horas depois que morrem. Mesmo que um espírito, uma alma, ele morra do outro lado do mundo, ele consegue ir para qualquer lugar de forma rápida, porque ele não tem mais o corpo físico dele. Falando agora sobre fenômenos espirituais causados por uma alma na hora da morte. Almas que flutuam no ar como uma bola de energia espiritual. O mestre ensina que, de fato, quando uma pessoa morre, a alma dela abandona o corpo. Tem o período em média de 24 horas que o cordão de prata está conectado ao corpo físico. Após essas 24 horas, o cordão de prata é rompido, a alma da pessoa se desliga do corpo físico e retorna ao mundo espiritual. Aí, de fato, ela não tem mais o corpo físico. E então, embora essa alma pense que ela está flutuando numa forma humana, se uma pessoa vê essa alma, uma pessoa que tem visão espiritual, ela vê uma bola, uma esfera de energia espiritual. Isso é verdade, então. Você se torna essa esfera de energia espiritual quando o cordão de prata se rompe e você se torna uma alma após a morte. O mestre comenta também que é comum a gente ouvir dizer que um corpo ele fica mais leve após a morte. Não tem ainda nada comprovado, o mestre também não chegou a pesquisar e comprovar isso. Porém, ele diz que tem a impressão de que um corpo, de fato, parece ficar mais leve após a morte. Então, pode ser que essa perda de massa, apesar da alma não ter massa, mas aí tem que ser uma pesquisa mais a fundo. Essa perda que existe pode ser porque, então, se tornou essa energia espiritual. Como a energia se transforma em matéria, enfim, aí tem que ser uma pesquisa mais a fundo, porém existe essa possibilidade dessa perda de massa relacionada à transformação da alma, você não ter mais a alma dentro do corpo físico. E o último tema de hoje, já que a gente está falando sobre a morte, é a forma como a gente deve viver. Já que tudo que a gente falou até agora é verdade, então, como a gente deve viver? O mestre Okawa, ele explica sobre os ensinamentos de Buda Shakyamuni. Por quê? O mestre Okawa é o Senhor Elcantari. Parte da consciência do Senhor Elcantari, o Deus Criador, está alojada no corpo do mestre Okawa. E um dos irmãos de alma, ou parte da luz de Elcantari, veio à Terra como Buda Shakyamuni, há 2.600 anos. Por isso que o mestre explica tanto o budismo. A Rap Science não é budismo, não é budismo, é outra religião. Porém, como os ensinamentos da Rap Science têm a fonte no Senhor Elcantari, e parte da luz de Elcantari veio à Terra como Buda Shakyamuni, o mestre Okawa fala, ele renova o espírito do budismo. Livros como, por exemplo, Buda Eterno, Essência de Buda, Renascimento de Buda e a Nova Interpretação dos 8 Corretos Caminhos, que são, em português, os livros que tem disponíveis. Em inglês tem o Desafio da Mente, o Desafio da Religião, o Desafio da Iluminação, As Leis da Grande Iluminação, tem outros. Em japonês, então, são centenas, mais de 200 livros só sobre budismo. Mas o que o mestre fala sobre o budismo o budismo ensina que as pessoas que têm forte apegos a este mundo não são capazes de voltar ao outro mundo. Então, o ensinamento-chave de hoje você deve trabalhar para se livrar dos seus apegos. Você deve viver nesse mundo sempre pronto para morrer. Não tenha apegos, porque o que segura você, o que prende você a esse mundo material, são os apegos. Pratique o aprimoramento religioso. Estude os livros da verdade, como a gente está estudando hoje o livro As Leis Místicas. Recite o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. Tenha a disciplina das orações, das doações, do estudo. Tudo isso vai ajudar você a diminuir os seus apegos. E para aquelas pessoas que estão em uma idade mais avançada, ao sentirem que a morte está se aproximando, se esforcem para colocar tudo em ordem. Não deixa nada em aberto, até mesmo materialmente. Dívida,
problema de herança, conflito interpessoal, seja lá o que for, resolve tudo. Deixa tudo fechado. Fecha tudo, deixa tudo certinho para poder ir embora em paz. À medida que se tornam mais velhas, as pessoas precisam deixar as coisas bem resolvidas uma por uma. Então essa é a grande dica de hoje. Viva sem apegos, diminua todos os dias os seus apegos e vá sempre deixando tudo em ordem. Então esse foi o ensinamento de hoje, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro estudo aqui do livro As Leis Místicas. A palestra de hoje foi integralmente baseada nesse livro, a gente vai continuar estudando esse livro. Você que gostou do ensinamento de hoje, envie uma mensagem no meu WhatsApp, eu informo você sobre como você faz para adquirir esse livro. Se você acha que tem alguém que pode gostar desse livro e você quer dar de presente, envie uma mensagem para mim também, que eu envio para você esse livro. Você adquire o livro e eu mesmo vou ao correio e mando para você. Você não tem trabalho nenhum. Então a gente encerra a transmissão de hoje, agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite. Muito obrigado.